Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Corrêa e hoje nós vamos falar um pouco sobre os volumes do Docker com alguns exemplos práticos. Então, para a gente falar sobre os volumes, a gente tem que entender um pouco sobre como que esses volumes são utilizados pelo sistema. Tá? Então, para a gente poder utilizar os volumes, nós temos que utilizar drivers de armazenamento do Docker. Então, esses drivers de armazenamento, eles são os responsáveis por fazer o gerenciamento de como que esses dados são armazenados dentro dos containers. Então, basicamente, a gente tem quatro tipos de drivers, que são o VSF, o Overlay, o AUFS e o Device Mapper, tá? Onde o VSF é o padrão, é o mais usado, quando não se é especificado nenhum driver específico, pois ele é o mais simples e recomendado para isso. Tá? O segundo drive mais utilizado é o Overlay, tá? E ele é usado para criar volumes que consigam ser compartilhados com vários containers. Então a importância e a diferença do Overlay ela é grande em relação ao VFS. E isso faz com que muitas vezes seja mais interessante ou seja mais recomendado que você utilize o driver Overlay ao invés do VSF para o seu container. Tá? Ele é mais avançado do que o VFS e é recomendado para uso em produção. Então, por esse ponto, você já vê que o Drive Overlay ele vai ter a sua utilidade em produção mais utilizada do que o VFS. O Drive AUFS ele é semelhante ao Overlay, porém ele é menos utilizado. Tá? E por fim, a gente tem o Device Manager, que também é utilizado para criar volume com recursos avançados como o Snapshot. O objetivo aqui não é falar sobre os tipos de drivers, não é se aprofundar nesses tipos. A gente vai utilizar mais o overlay porque ele é o driver que vai fornecer para a gente o objetivo, a solução que a gente precisa para o nosso problema. Certo, pessoal? Então, para gerenciar dados em Docker, a gente, a gente tem algumas versões, alguns tipos de soluções disponíveis, e uma delas são os volumes. Tá? Os volumes eles são capazes de armazenar dados independente do container. E eles podem ser facilmente compartilhados de acordo com o driver que você está utilizando. Tá? Uma outra opção, diferente do volume, são os bind mounts, que eles permitem com que você compartilhe um diretório ou arquivo específico do host com o container. Tá? Que pode ser útil também, porém a gente tem que entender que mais lá para frente, em algumas situações, a gente vai perceber que o bind mount ele não vai atender muito dependendo da sua situação, da sua necessidade, ele pode fazer com que você fique amarrado a um sistema operacional, porque como a gente vai ver mais para frente, o bind mount ele utiliza o sistema de arquivos do sistema operacional. Então, se você estiver utilizando um sistema de Windows, a gente sabe que o sistema de Windows ele tem os seus discos rígidos com letras e os sistemas de arquivo do Linux ou do Mac ou do FreeBSD ou alguns outros sistemas operacionais baseados na plataforma Unix, eles não possuem essa letra representando os discos rígidos. Então, se você utiliza um bind mount, você está atrelando o seu container, o seu host, essa criação do seu container, do seu volume, do seu dispositivo de dados, de gerenciamento de dados, atrelando àquele sistema de arquivo daquele sistema operacional. Então, por isso que ele não é tão recomendado. Tá? Por fim, a gente tem os TMPFS mounts, que são muito utilizados para armazenamento temporário em memória. Então, quando você precisa fazer um armazenamento que tenha um acesso rápido de memória, você vai utilizar esse tipo de específico de gerenciamento de dados. Tá? Então, como a gente falou anteriormente, a gente tem basicamente três tipos: os volumes, os bind mounts e os TMP mounts. E quando a gente quer trabalhar com containers, basicamente a gente utiliza os dois primeiros, os volumes e os bind mounts. Eles vão fornecer para a gente o que nós realmente precisamos, que a persistência dos dados. Tá? Então, os volumes ou volumes, eles são a forma que fornecem para a gente com que a gente consiga persistir os dados, mesmo que nós precisemos excluir esse container. Então a gente sabe agora, se você fez os testes, você utilizou, criou containers, colocou algum arquivo dentro de um container, baixou, executou,
e novamente ligou ou criou um novo container, você percebeu que se você fez alguma modificação naquele container, quando você gerar um novo container a partir daquela imagem, esse novo container ele vai estar limpo, ele não vai ter aqueles dados que você baixou, que você passou para o host, do host para o container. Tá? Então, isso demonstra que o container ele é um recurso efêmero. Ele vai existir durante um tempo e depois ele vai morrer e vai ser excluído. E isso, pessoal, essa é uma característica que nós queremos que aconteça com os containers, porque os containers eles precisam, no ciclo de vida, eles precisam ser criados, executar e ser excluídos. Então eles nascem, executam e morrem. Tá? Então esses são o ciclo de vida natural de um container. Ele vai sempre ser criado e vai ser sempre destruído. Tá? E os dois tipos de volumes que nós já vimos, que nós temos, dos volumes especificamente, são os tipos de volumes gerenciados por Docker e os gerenciados externamente. Tá? Os volumes gerenciados por Docker, ele geralmente vai estar na pasta var lib docker volumes do host. Então esses volumes eles são criados na pasta em que o seu Docker estiver configurado dentro do computador, dentro daquele host. Já os volumes externos não. Os volumes externos você pode dizer em que local que você deseja armazenar esse volume. Isso é interessante porque se você precisar, você pode, em alguma situação você pode precisar fazer isso. Se você precisar levar o volume de um local para o outro, mover, copiar, fazer backup, então se você tiver uma pasta específica de armazenamento dos seus próprios volumes, esse processo vai ser bem mais fácil. Tá? Alguns benefícios que existem do uso de volumes em Docker. Tá? Então a gente pode garantir que os docs vão ser armazenados de forma independente do container. Isso significa que mesmo que ele seja criado, a gente vai ainda ter esses dados disponíveis. Isso vai trazer a persistência dos dados. Então você vai poder facilmente compartilhar entre outros containers. Então isso aí é uma dos maiores benefícios dos volumes, porque outros sistemas de arquivos, outros tipos de armazenamento em Docker, eles não permitem isso. Então a gente vai ver mais para frente que alguns orquestradores, algumas outras ferramentas, elas precisam fazer esse compartilhamento. Então você vai ter vários containers utilizando uma mesma estrutura de arquivos. E essa estrutura de arquivos ela vai estar armazenada dentro de um volume. Tá? E isso vai trazer o quê? Uma estrutura mais modular e escalável. Você vai poder criar centenas de containers apontando para a sua mesma seu mesmo volume, a sua mesma estrutura de arquivos. Tá? Então uma outra possibilidade que eu já antecipei para vocês é você realizar os backups e restaurar os dados. Quando a gente fala em restauração de dados, a gente pode simplesmente fazer matar um container e, vamos dizer dessa forma, transplantar aquele volume que estava atrelado a um container e colocar em outro container que contenha a mesma imagem. Então dessa forma você vai fazer com que aquele novo container que tenha o volume antigo atue da mesma forma, com algumas configurações, é claro. Tá? Então, com os volumes, você vai poder criar snapshots dos seus dados, vai poder restaurar em caso de perda, corrupção de dados e muito mais. Então, isso vai trazer tranquilidade, segurança para o gerenciamento de dados com o Docker. Tá? Então, para criar volumes, né, então a gente tem alguns comandos. Primeiramente, se você quer criar um volume e esse volume ficar armazenado dentro da estrutura do Docker, você vai simplesmente criar Docker Volume Create com o nome do volume que você precisa. Então, dessa forma, você vai estar fazendo a criação do volume e esse volume vai estar sendo armazenado na pasta que onde o Docker foi armazenado, onde o Docker foi instalado. Então, var lib docker volumes. Então, o seu volume ele vai estar armazenado naquela pasta. Tá? Então, essa é a forma mais comum de você utilizar o volume Docker. Tá? Com o seu volume criado, e aí você vai poder fazer o compartilhamento dos volumes. Então, nesse momento, para você fazer isso, você vai levantar o container e apontar o container com o comando docker run. Porém, nesse momento, você vai ter que utilizar o atributo "-v" de volume e dizer qual é o nome do seu volume, que é o volume do host, que ele foi criado no host, ele está no host,
dois pontos, onde você quer que ele crie essa estrutura de arquivos dentro do container. Então aqui no nosso caso a gente tem dois exemplos. A gente tem o exemplo do comando docker run-v meu volume /app no container 1 e também criando um docker run-v meu volume também /app no container 2. Então aqui a gente está criando dois containers apontando para o mesmo estrutura de armazenamento de arquivos, de dados. Então a gente tem um volume que foi criado previamente para poder ser compartilhado entre dois containers. No caso dos volumes externos, é um pouco diferente, a gente vai criar manualmente. Então, a gente vai poder armazenar esse volume agora em qualquer lugar da do nosso host, ou seja, do sistema de arquivo do host. Então, isso é útil para você poder fazer a sua organização completa e trabalhar e armazenar dados em um local bem específico. Vamos supor que você tenha um local que você faça um backup. E esse local, ele é uma pasta específica. Então, nesse quesito, é importante que você salve e que você crie volumes externos para que você tenha a garantia que esse seu volume está sendo armazenado em um local que vai ser feito um backup. Então, esse é um exemplo prático de como que qual é o benefício de você criar um container como volume externo. Criar um volume externo para armazenamento de dados. Então, para fazer isso, para criar como um volume externo, a gente tem continua tendo o comando docker volume create, porém a gente tem que trabalhar com o caminho absoluto, então o caminho do nosso sistema de arquivos. Então, para criar um volume externo, a gente pode utilizar o mesmo comando, docker volume create, porém utilizando agora alguns atributos adicionais, como o driver e o opt. O driver ele vai dizer qual driver que você quer utilizar, a gente vai utilizar um driver local, e o opt ele vai dizer alguns tipos de outros atributos que você pode utilizar, como o type, o bind e o device. O device é o mais importante, é aquele que a gente vai comentar aqui. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode ir na documentação e entender qual é o melhor atributo para a sua situação. Porém, para a nossa, por exemplo, de estudo, por exemplo, apenas de demonstração, é suficiente que a gente utilize o driver local, o opt type none e o opt bind. E o opt device, que é o que nos interessa no momento, é onde nós vamos dizer qual vai ser o local que esse volume vai ser criado dentro do nosso sistema de arquivo local, dentro do host. Então aqui é o momento ideal para você dizer e jogar para aquela pasta que tem um armazenamento de backup para você poder fazer o backup automaticamente daquele seu volume, certo, pessoal? Para você utilizar volumes externos no Docker, você vai continuar utilizando o comando docker run-v, porém, ao invés de você definir o nome que você criou do seu Docker Volume, você vai colocar o caminho do sistema de arquivo que você criou aquele volume. Então, é uma diferença sutil entre você utilizar volumes externos e você utilizar os volumes do Docker que são gerenciados pelo Docker, certo, pessoal? Então, com isso, a gente pode concluir que os volumes eles são essenciais para o Docker, porque com ele a gente consegue manter a persistência dos dados e compartilhar esses dados entre containers e com o host, visto que o container, como a gente já viu, ele é efêmero, ele não armazena dados. Você pode fazer transações, baixar arquivos, mas quando você destruir aquele container, aqueles dados que você trabalhou em sistema de execução, né, em tempo de execução, eles vão ser todos destruídos. Então, com os volumes a gente tem mais flexibilidade, segurança com essa gestão e com os ambientes de containers, tá? Então, com os exemplos que nós vimos aqui nesse vídeo, pessoal, a gente pode entender um pouquinho melhor de como criar e usar volumes, tanto os gerenciados pelo Docker, quanto os volumes externos. Certo, pessoal? Eu agradeço novamente para vocês que ficaram até o final. Eu peço que você se inscreva no canal e que você dê um like, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.